queridos, a paz do Senhor para todos. Muito bom estar com vocês, espero que vocês também estejam bem. Na graça do Senhor todos estamos bem, amém? De antemão eu queria deixar para vocês salmo muito conhecido, Salmos 27. Não vou ler ele todo, até pelo nosso tempo curto, que a gente sabe que é, mas eu vou enfatizar mais o versículo 4, que fala o apelo de Davi pela presença de Deus. Nos tempos que nós temos vivido hoje, é esse apelo que nós vamos fazer essa noite. Todos os dias que seja esse apelo. E nós temos nos tornado mais alegres nos últimos dias, que está chegando a hora de nós nos reunirmos novamente. Que essa expectativa seja grande na sua vida, na minha vida, que essa expectativa de cultuar o Senhor na casa de Deus, que simplesmente é um lugar onde as pessoas se reúnem, porque a casa de Deus, a presença de Deus tem que ser dentro do nosso coração. O Salmo 27, versículo 4, que diz como Davi falava, que eu possa estar na casa do Senhor todos os dias. Perante tudo que Davi passava, eu creio que Davi falava com Deus, Senhor, não me deixe ficar longe da sua presença, diante de tanta tribulação, diante de tanta luta, diante de tanto sofrimento, tantos problemas, que nós possamos, nos dias maus, nesses momentos ruins que nós estamos vivendo, estar na presença de Deus. A alegria vai ser estarmos reunidos na nossa igreja, mas também que esteja na presença de Deus, na nossa casa, no nosso lar, onde nós pudermos nos reunir. Que seja a presença de Deus notória na minha vida e na sua vida. Feche os seus olhos nesse momento, vamos orar, vamos interceder ao Senhor. Deus, como igreja do Senhor, eu clamo nesse momento, nessa noite, que foi separado para nós como culto de oração, de busca pela tua presença. Que seja esse o nosso desejo. Embora tanta coisa ruim que temos vivido, mas que a tua presença seja a expectativa dos teus filhos estar buscando, não só hoje, mas todos os dias, em todos os momentos, que a sua presença seja a expectativa no coração de cada um que esteja passando por cada luta. Senhor, que esse seja o desejo. Que todas as lutas não sejam empecilho para que essa expectativa seja real na minha vida. Que eu possa estar buscando essa expectativa todos os dias, estar na tua presença, na tua casa, como Davi falava. Que eu possa estar na tua casa, habitando todos os dias na tua presença. Faça isso em nós, Senhor. Faça isso em nós, no nome de Jesus. Aonde não houver força, seja a força dos teus filhos. Como diz a tua palavra, tu és a luz da nossa vida. Tu és o Senhor que nos ilumina o nosso caminho. Tu és a luz, tu és a candeia. Senhor, ilumina os nossos passos. Ilumina, Senhor, tudo que nós tivermos que passar para que esse desejo seja real em nossa vida. Que nós possamos ter expectativa, que eu possa estar sonhando em estar de novo na tua casa, que eu possa estar de novo, Senhor, cultuando com os meus amigos, mas que a minha expectativa seja que eu possa estar todos os dias na tua presença, ó Deus dos deuses, Senhor dos senhores. Senhor, que seja isso real na minha vida, em nome de Jesus. Vamos louvar, queridos. Em espírito, em verdade, te adoramos, te adoramos. Em espírito e em verdade, te adoramos. Te adoramos, Rei dos Reis e Senhor, te entregamos
prazer é viver na casa de Deus, onde flui o amor. Faça isso, Espírito, em espírito, em verdade. Nós te adoramos e te adoramos em espírito, em verdade. Te adoramos, nós te adoramos, Rei dos Reis e Senhor. Nós te entregamos o nosso viver, Rei dos Reis e Senhor. Te entregamos nosso viver pra te adorar, Rei dos Reis. Foi que eu nasci, oh Rei Jesus. Meu prazer é te louvar, meu prazer é estar nos atos do Senhor. Meu prazer é viver na casa de Deus, onde flui o amor pra te adorar, Jesus, pra te adorar, oh Rei dos Reis. Foi que eu nasci, oh Rei Jesus. Meu prazer é te louvar, meu prazer é estar nos atos do Senhor. Meu prazer é viver na casa de Deus, onde flui o amor. O meu prazer é viver na casa de Deus, onde flui o amor. Que seja isso, que seja logo, Jesus. Que seja logo, Deus. Louvado seja o teu santo nome, Espírito Santo. Aleluia. A paz do Senhor, irmãos. Deus abençoe. Mais uma noite. Está aqui louvando e adorando ao Senhor. Minha esposa com meu filho já trouxeram o louvor. Que Deus continue abençoando a vida deles. E vamos estar orando para o início da palavra, né? Pedir que Deus venha falar aos nossos corações, eu aqui na minha casa, você aí na sua. Em breve, tenho certeza que vamos estar voltando lá no nosso templo, na Igreja Pentecostal da Bênção de Deus, aqui em Lages. Senhor Deus, Pai querido, Pai amado, louvamos e bendizemos o Teu santo nome, ó Pai. Somos gratos por tudo, Senhor. Já tivemos essa primeira parte, ó Deus, de louvor. Recebe, Senhor, tudo aquilo é feito para Ti. Nós não somos merecedores de nada, Senhor. Sou cheio de falhas, cheio de erros, cheio de pecados, mas o Senhor, a Tua graça, Senhor, o Teu favor é que nos fortalece, a Tua graça, Senhor, é que nos abraça, ó Pai. Pai querido, fala conosco, fala ao nosso coração através da Tua palavra, Deus, ministra aonde estiver chegando, Senhor, essa gravação, cada lar aqui, ó Pai, de mim mesmo eu não tenho nada. Só o Senhor tem para as nossas vidas. Amém? Louvado seja Deus. Eu gostaria de pedir aos irmãos para estar abrindo em Daniel capítulo 3. É um texto muito bem conhecido, né, que fala de alguns
muitos homens de Deus, nós vamos estar ministrando em cima disso. Diz assim o texto, Daniel, capítulo 3. Eu vou ler alguns versículos intercalados para não tomar muito tempo, mas vamos tentar aqui ser breve, o mais breve possível. Diz assim o texto no capítulo 3, no versículo 1 do livro de Daniel. O rei Nabucodonosor fez uma estátua de ouro. Aqui fala a altura, fala o tamanho, fala tudo. No versículo 2, o rei Nabucodonosor mandou ajuntar os sátrapas, os prefeitos, os presidentes, os juízes, os tesoureiros, os conselheiros, oficiais e todos os governadores da província para que viesse a consagração da estátua que o rei Nabucodonosor tinha levantado. Então se ajuntaram todos, sátrapas, prefeitos, presidentes, juízes, tesoureiros, conselheiros, oficiais e todos os governadores da província para a consagração da estátua que o rei Nabucodonosor tinha levantado. E estavam em pé diante da imagem que Nabucodonosor tinha levantado. E o arauto apregoava em alta voz: ordena-se a vós, ó povos, nações, gente de todas as línguas, quando ouvirdes o som da buzina, do pífaro, da harpa, da sambuca, do saltério, da gaita de folhas, de toda sorte de música, vos prostrareis e adorareis a imagem de ouro que o rei Nabucodonosor tem levantado. E qualquer, preste atenção nesse versículo, e qualquer que se não prostrar e não adorar, será na mesma hora lançada dentro do forno do fogo ardente. Versículo 8, pulando 7. Ora, no mesmo instante, chegaram-se alguns homens caldeus e acusaram os judeus. E falaram e disseram ao rei Nabucodonosor: ó rei, vive eternamente. Tu, ó rei, fizeste um decreto pelo qual todo homem que ouvisse o som da buzina, da harpa, dos instrumentos, tinha que se prostrar e adorar a estátua que o rei criara. E qualquer que não se prostrasse, e adorasse, seria lançado dentro do forno do fogo ardente. Há alguns homens judeus que constituíste sobre o negócio da província da Babilônia, cujo nome Sadraque, Mesaque e Abidnego. Esses homens, ó rei, não fizeram caso de ti, a teus deuses não servem, nem a estátua de ouro que levantaste e adoraram. Preste atenção nesse finalzinho desse versículo 12, que diz: esses homens, ó rei, olha o acusador aí, esses homens, ó rei, não fizeram caso de ti, a teus deuses não servem. Amém? Louvado seja Deus. Palavra forte, uma palavra para nós nos dias de hoje. Palavra de Deus sempre atual. A palavra de Deus nunca irá passar. Passam-se os céus e a terra, mas a palavra do Senhor jamais passará. Nós vemos nesse texto aqui, quando você começa a ler em Daniel capítulo 1, você vai ver que eles foram escolhidos e separados, da tribo de Judá, tinham os seus nomes hebreus, eles tinham os seus nomes hebreus, que é Ananias, Misael e Azarias, e o próprio Daniel,
que tiveram seus nomes mudados, né? O rei Nabucodonosor separou eles, mudou o nome deles, né? Botou para Sadraque, Mesaque e Abednego. Na maioria das vezes nós conhecemos muito bem, né, esse texto em cima desses nomes babilônicos, Sadraque, Mesaque e Abednego, né? E Daniel, sendo que Daniel foi chamado Beltesazar, né? Mas o Daniel, como é mais fácil lembrar, acaba não ficando, né, Daniel. Mas o rei Nabucodonosor, em homenagem aos seus deuses, né, colocou os nomes, mudou o nome deles, né? E a gente até, quando começa a estudar um pouco mais, a gente começa a ver, né, que os povos passados, antigos, né, eles tinham o costume de estar mudando os nomes, né, quando era comum, né, nos tempos antigos eles fazerem isso, quando alguma coisa marcava, um fato vinha marcar, um fato importante, né, marcava aquele momento. A gente tem exemplos, né, Abraão e Sara, né, que Deus mudou o nome para Abraão e Sarai. Jacó foi mudado para Israel. José, né, foi mudado para o nome, né, babilônico também, Zafenate Paneia. E o Saulo e muitos outros, né, que foram mudados os nomes. Mas a gente entende isso um pouco. Mas aqui a gente vê que o rei Nabucodonosor mudou o nome deles, né, para homenagem aos seus deuses, aqueles deuses que ele adorava, os deuses pagãos, né? E estudiosos, né, aqueles mais aprofundados, né, aí conseguem buscarem, né, a mudança dos nomes. Ananias, que virou Sadraque. O que significava Ananias? Né? O que significa Ananias? Né? Yahvé é misericordioso. Deus, né, é misericordioso. E foi mudado para Sadraque, né? O rei Nabucodonosor foi mudado para que significa a ordem de Acu. Acu é um deus, né, deles lá, um dos deuses que eles adoravam, né, deus sumeriano, era um dos deuses que eles adoravam tantos deuses, né. Misael, que tem o significado de quem é como Deus, não tem, né, quem é como Deus, foi mudado para Mesaque, que tem um significado quem é como Acu. É uma variante, como se fosse uma ofensiva, né? Não. O significado de Mesael é quem é como Deus, então vou mudar para quem é como Acu, tentando exaltar, né, os deuses dele, um dos deuses dele, né? E Azarias, que tem o significado Deus é a minha força, Deus ajuda, que foi mudado para a Abednego, que tem um significado, a variante, né, de servo do deus Nebu, né, um dos deuses, né, Nabu. Então, o próprio Daniel, que tem o significado de Deus é meu juiz, e Beltesazar, que significa Deus protege a vida do rei. Quer dizer, Deus babilônico, né, o rei babilônico, Deus, rei Nabucodonosor, o rei da Babilônia, fazendo, né, uma homenagem aos seus deuses, mudando os nomes desses jovens hebreus. Mas a gente aprende aqui, né, nós vamos aprender nesse texto sobre, eu até separei, né, sobre virtudes, né, na vida de um verdadeiro cristão. O tema que Deus me deu foi diferente dos outros, né?
Eu meditei há um tempo atrás sobre isso, sobre essa mensagem, e Deus trouxe esse texto ao meu coração, diferente dos outros. Porque a gente vê através desses homens aqui que nós estudamos, né? Ananias, Misael, Azarias e Daniel, que eles foram diferentes naquela época. Eles não se prostraram, não quiseram se contaminar com a comida do rei, com tudo o que viesse entristecer o coração de Deus. E é isso que nós temos que ter dentro da nossa vida, dentro do nosso coração. Nós temos que estar preocupados com tudo que possa vir entristecer o coração do nosso Deus. Né? E nós aprendemos através da vida desses irmãos que não podemos, né, não podemos e não temos que tomar a forma desse mundo. Nós temos que sim nos modernizar, nós ouvimos falar por aí, nós temos que sim nos modernizar, mas não podemos nos mundanizar. Nós temos que ser diferentes, nós não podemos tomar a forma desse mundo, nós temos que ser a diferença. Quando uma pessoa ver você passar, ela tem que ter dentro do coração dela, algo tem que fluir dentro do coração dela. Ali vai um homem ou uma mulher de Deus. A gente não podemos ser, é claro que nós somos falhos, cheios de erros, né? Nós somos pecadores, mas a gente a todo momento temos que estar nos policiando nesse sentido. Né? Então, nós não podemos nos mundanizar, tomar a forma do mundo. Senão, nós não nascemos de novo. Senão, isso não é nascer de novo. Nascer de novo é você morrer para o mundo e viver para Cristo, não tomar a forma do mundo. A gente vemos o que eu pude ver ali: caráter, personalidade, firmeza, ousadia, certeza, fé e adoração. Caráter. Nosso caráter não pode ser mudado. Nosso caráter tem que ser o melhor possível. Caráter tem um significado, um conjunto de qualidades, boas ou maus, que distingue uma pessoa, um povo, um traço distinto, uma índole, um humor, um temperamento, uma formação moral, uma honestidade aparece. Se o seu caráter é mau, suas atitudes vão ser mais. Se o seu caráter é bom, se você tem um caráter digno, um caráter de homem cristão, de pessoas cristãs, de pessoas tementes, de pessoas honradas, isso não quer dizer só no meio cristão, isso quer dizer no mundo afora. Se você tem um caráter bom, suas atitudes vão ser boas. Se você tem um caráter ruim, sua atitude vai ser ruim. Você aprende, você vê que, a gente vê noticiários por aí que jovens que cresceram com famílias ricas, né, que teve seu caráter voltado para o mal e cometeu atitudes erradas. E jovens que foram criados com pessoas humildes e têm o seu caráter maravilhoso. Personalidade, individualidade consciente. É um caráter essencial, exclusivo de uma pessoa. Aquilo que distingue uma de outra. Tem gente que tem a personalidade forte, tem gente que tem a personalidade mais light. Então a sua personalidade, seja qual for, você jamais pode ultrapassar o seu caráter. Você tem que ter uma personalidade boa. Firmeza. Você tem que ser firme naquilo que você coloca no seu coração, na sua vida. Qualidade ou estado sólido. Firmeza, estabilidade. Você tem que ter uma estabilidade, ter uma atitude firme, sólida. Se o mundo tentar te corromper e você tem conhecimento da verdade, da palavra de Deus, não vai deixar isso, você vai ser firme. Assim como aconteceu com esses jovens, o que aconteceu com eles. Você ter a certeza, ousadia,
ter audácia, coragem. Eles foram ousados, eles tiveram audácia, eles tiveram coragem. Né? E tem a certeza em quem eles confiavam, que eles sabiam que era um Deus poderoso e infinitamente mais do que tudo, que aqueles deuses, aqueles falsos deuses, aqueles pagãos, aqueles deuses pagãos que os outros serviam, né? E a fé, né, que em Hebreus lá 11:1 ensina, né? A fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se veem. Isso é fé. Eles tinham a fé, eles tinham a certeza, eles tinham a firmeza, nada poderia mudar a personalidade deles, eles tinham o caráter deles, não adianta que eles não iriam mudar. E às vezes a gente vê pessoas que, devido a um grupo, a um outro tipo de, né, eles estão aqui, estão num jeito, vão para outro grupo e tomam as atitudes, outras começam, né, a mudar as suas atitudes. Aquele que tem isso, que tem o temor do Senhor, que é o princípio da sabedoria, como diz a palavra de Deus, ele jamais muda. Né? E João 4:23 nós conhecemos muito, que diz: mas a hora vem e agora é em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, e é os que o Pai procura. Né? O Senhor está procurando isso, os verdadeiros adoradores, assim como foi na vida desses homens, Sadraque, Abednego. O rei levantou um edital, todo mundo vai ter que se dobrar. Mas foram chegar ao ouvido dele e falar: ó, tem alguns homens aí que não te respeitam, porque eles sabiam que o Deus que eles serviam, era poderoso para fazer infinitamente mais na vida deles. Poder de Deus na vida de cada um de nós. Se 1 Coríntios 2:5 diz: para que a vossa fé não se apoie em sabedoria dos homens, mas no poder de Deus. É o poder de Deus que opera as maravilhas em nossas vidas. 1 Coríntios 1:18 diz: porque a palavra de Deus, a palavra da cruz, é loucura para os que perecem, mas para nós que somos salvos, é o poder de Deus. Porque para Deus, Lucas 1:37, não haverá impossível em todas as suas promessas. Assim como foram esses homens, né, firmes, audaciosos, né, tiveram firmeza e fé, assim temos que ser em nossas vidas. Eles não se dobraram, não se prostraram. Pode jogar a gente lá. O rei mandou aumentar lá a potência lá. Pode jogar a gente lá. Eles sabem no Deus que eles servem. Assim como foi com muitos outros homens, né, que estão relatados aqui na palavra de Deus, e muitos outros homens, os mártires, né, que morreram em prol desse evangelho, em prol de Jesus Cristo, que morreram sem negar a Jesus Cristo. Muitos homens que fizeram a obra de Deus e até hoje, né, que são mortos, são perseguidos, né, mas não negam. É assim que nós temos que ser. Não deixar que nada e nem ninguém venha roubar a nossa fé. Não deixar que nada venha nos abalar. Nós vamos passar por lutas, por provações, nós vamos passar por problemas, dificuldades, mas nada disso pode afetar a tua união com Deus. A gente vê irmãos, pessoas, eu posso falar isso porque, pastor, você está julgando, pastor Marcelo? Não estou julgando. Mas eu estou falando porque eu já vi acontecer isso na minha igreja. Pessoas que por causa de outras pessoas se disseram entristecidos com a igreja e com Deus e saíram e foram seguir o mundo afora, e foram fazer besteira, vamos falar assim. Cara, se eu deixar que um irmão ou a irmã ou qualquer outra coisa venha me abalar a minha união com Deus, a minha vida com Deus, é porque eu nunca estive lá por causa de Deus. É isso que nós temos que entender. Mas pisar em caco de vidro, em prego enferrujado, tomar pedrada, dói, machuca sim, dói, machuca. Você não é a primeira e nem vai ser a última. Muitos tomaram pedrada, muitos pisaram em cacos de vidro, muitos se machucaram, se feriram, né? E não desistiram. Eu ouvi uma história muito tempo atrás, não quero ser muito extensivo e longo, de
uma pessoa, eu acho que foi em Minas Gerais, era pastor de uma igreja, e uma pessoa entrou correndo dentro da igreja e falou: tome e assume que o filho é seu, e aquilo ali poderia ter derrubado o ministério dele. Era um pastor jovem, acho que não era casado, se eu não me engano, e ele criou aquela criança, não saiu da igreja, ficaram com olhares tortos, afastaram ele, ele ficou como um membro, quietinho no canto dele, né? E acharam que ele sim tinha cometido algum pecado, algum erro que estava encoberto. E o que ele sofreu? Ele pode ter sofrido muita coisa. E depois de não sei quantos anos, 5, 7, 8 anos, ele criou aquela criança. A mulher que levou a criança lá era uma mulher perdida do mundo, drogada. Essa mulher se converteu, se entregou a Jesus, se arrependeu do seu pecado e depois de 5, 6 anos entrou para dentro daquela igreja novamente, pedindo perdão e desculpa e explicando a real verdade. Que ela estava desesperada, não tinha o que fazer, como fazer, não sabia o que fazer, e a única coisa que foi à mente dela é entregar para alguém de uma igreja para cuidar do seu filho, porque ela não queria que o filho viesse a morrer. E entregou para o pastor que estava pregando naquela hora, e era um pastor jovem, mas ela nunca conheceu aquele rapaz, ela nunca conheceu aquele homem, e aquele homem permaneceu firme e criou a criança. E ela pediu perdão, e aquilo ali mudou a vida dele, mudou a vida dela, ela foi transformada, mas poderia ele até ter se matado, né? Então é isso que nós temos que prestar atenção. Nada nem ninguém pode nos abalar, né? Nós vamos passar por lutas, por dificuldades, por problemas. Nós não podemos nos mundanizar, tomar a forma do mundo. Temos que voltar sim, estar sim no caminho do Senhor Jesus. E você que se afastou por algum motivo, volte correndo para o caminho do Pai. Volte correndo para os braços do Pai, que Ele está de braços abertos. Ele jamais abandona. Como o salmista diz no Salmo 141, todos os dias te bendirei e louvarei o teu nome para todo sempre. Grande é o Senhor e muito digno de ser louvado. A sua grandeza é insondável. Salmo 147, grande é o Senhor nosso. Grande é o Senhor nosso e muito poderoso. O seu entendimento não se pode medir. E quando Deus fala aos nossos corações, eu costumo dizer que ecoa. Quando Deus ministra os nossos corações, aquilo ecoa. Fica, já viu quando tem uma musiquinha? Aquela musiquinha que você ouve uma vezinha só, ela fica martelando na tua cabeça, de repente você vê, tá batendo o pezinho, batendo a mãozinha, aquilo fica dentro da sua mente. É o Salmo 62, 11, o salmista diz assim, Deus falou uma vez, duas vezes ouvi isto, que o poder pertence a Deus. Quando Deus fala, o poder dele pertence a Ele, é Ele que muda, é Ele que sara, é Ele que transforma, é Ele que cura, é Ele que faz. Quando Deus fala, aquilo tem que ecoar dentro de você, aquilo tem que falar e permanecer e ficar rodeando dentro de você. Deus é poderoso, o poder pertence a Deus. Assim foi o que aconteceu na vida desses homens e assim é o que acontece em nossas vidas. Temos que permanecer firmes, temos que permanecer com a firmeza, com a ousadia e certeza, a convicção indubitável, segurança plena e total conhecimento do que é certo, que Deus é a nossa força, que o poder pertence a Deus. Amém? Fica com essa mensagem no seu coração, vamos estar orando, né? Vamos estar orando também pela vida do nosso pastor, vamos estar orando pelas famílias. Hoje é o culto de oração, é o culto que tem na nossa igreja Avivamento do Espírito Santo, a Igreja Pentecostal da Bênção de Deus, e nós estamos tomando as nossas providências para assim que puder voltarmos já na nossa igreja, a princípio com um culto de domingo, né? E seguindo as regras daqui do nosso município, o decreto que a prefeita, né, criou, né, sobre aglomeração, sobre higienização, né, mas em breve nós vamos estar voltando.
Já temos aí com os meninos empenhados, parabéns a todos os meninos empenhados aí com a live, tivemos a primeira live, então de parabéns, eu assisti em casa, estava bom demais, né? Todos empenhados. Se eu falar nome aqui, eu posso cometer algum pecado aí de entristecer eles, né? Todos empenhados, todos que participaram, inclusive aqueles que não apareceram, mas que estavam por trás das câmeras ali filmando, né, mexendo no computador. Você que esteve nos ajudando nessa primeira live aí de domingo, né, que Deus possa estar abençoando a sua vida. Vamos estar orando e agradecendo a Deus, Senhor, nosso Deus, nosso Pai, louvado e engrandecido ao Senhor. Toda honra, toda glória para Ti, ó Pai. Neste dia, Senhor, estamos aqui, ó Pai, Tua palavra falou aos nossos corações, somos gratos a Ti, Senhor. Pai querido, eu quero Te pedir, ó Pai, pela vida do nosso pastor José Flores da Silva e a sua esposa Maria Amélia da Silva, que são os pastores a quem Deus confiou essa obra da Igreja Pentecostal da Bênção de Deus aqui em Lages. Pai querido, Pai amado, que o Senhor possa estar fortalecendo a ele, ó Pai, dando saúde. Pai querido, já temos notícias maravilhosas, que ele tem se recuperado bem, que agora é só esperar os medicamentos terminarem para poder estar de volta ao seu lar. Obrigado, ó Pai, pelas suas maravilhas em nossas vidas. Temos a certeza e a convicção que o Teu reino era para ter mudança de vidas, ó Pai. Pai querido, Pai amado, que o Senhor, ó Pai, coloque isso em nossos corações, no corações dos nossos pastores da nossa igreja, ó Pai, que estamos ali para ajudar e contribuir para o Teu reino, para ganhar almas. Pai querido, falando a verdadeira palavra de Cristo, falando a verdadeira palavra do Evangelho, Pai. Pai querido, Pai amado, nós Te louvamos e bendizemos o Teu santo nome. Assim eu Te oro e Te agradeço por tudo, Senhor, por cada lar que estão assistindo, por cada membro da nossa igreja, ó Pai, por cada familiares da nossa igreja, ou aqueles que estão longe, estão perto, em nome de Jesus. Assim eu Te louvo e Te agradeço, em nome de Jesus. Amém. Receba essa mensagem, essa graça na sua vida, essa unção na sua vida. A graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o grande, imensurável e perfeito amor de Deus, a doce presença do Espírito Santo esteja sempre na vida da igreja, desde agora e para todos sempre, que todos digam amém, em nome de Jesus. Até a próxima.